Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed Carlos Xavier do canal Vendedor e Profissional de Corpo, Mente e Alma. E não por acaso esse final de semana eu tive contato com um livro que eu já conhecia, já tinha assistido uma palestra no TED Talks, no TED, e é tão interessante falar sobre isso porque quando você é tão apaixonado por um tipo de conteúdo, ele acaba indo e vindo e vem parar para você, mesmo que você não tenha planejado esse conteúdo. E eu quero falar para você nessa manhã, aqui direto do Hilton Barra, aqui na Barra, um bairro lindíssimo, um hotel super confortável também, que eu estou muito feliz. E esse final de semana tivemos uma imersão de conteúdo na empresa e o livro que foi colocado como pano de fundo foi o livro O Jeito de Harvard de Ser Feliz. E esse livro ele é muito interessante porque ele aborda basicamente a felicidade e traz para a gente grandes reflexões. Mas a reflexão central que eu queria trazer para você nessa manhã, para a gente fechar com chave de ouro, é: você está no controle da tua vida? Quem está controlando a tua vida? As circunstâncias ou a sua escolha principal? É importante pensar nisso. Muitas vezes nós não estamos no controle da nossa vida. O que está acontecendo no mundo externo é o que está controlando a nossa vida e isso acaba nos impactando demais, porque nós estamos parando para pensar, para refletir e estamos sendo levados pelas consequências de coisas que nós, se tivéssemos tido controle, com certeza seríamos muito mais felizes. E por que eu faço essa provocação? Porque esse livro ele vai no âmago da coisa. E depois de anos de pesquisa, mas esse autor ele vai nessa linha da pesquisa, mas eu acho que muitos outros autores americanos e cientistas, filósofos, psicólogos do mundo inteiro, principalmente os filósofos da antiguidade, já haviam sinalizado isso. Mas, obviamente, depois de muito tempo, vem um pesquisador que vai a fundo e traz dados e evidências em relação a isso e a gente acaba acreditando um pouco mais. Mas esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele traz um ponto muito interessante. Ele coloca o seguinte: para ser feliz, você tem que atingir o sucesso ou você é feliz para atingir o sucesso? Isso é muito importante porque nós, ao longo dos anos, em uma sociedade capitalista, consumista, muitas vezes nós temos que buscar o sucesso, mais sucesso, para ser feliz. E isso é uma coisa que não tem fim. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais você alcança sucesso, mais em busca da felicidade você está. E você muitas vezes, ao ter atingido um nível elevadíssimo de sucesso, ainda assim você é uma pessoa triste, uma pessoa vazia. Por quê? Você está esperando como consequência do sucesso a felicidade. E a felicidade, como colocado pelo autor do livro Jeito Harvard de Ser Feliz, ela vem antes. Você tem que aproveitar todo e qualquer momento da sua vida sendo feliz. E essa felicidade, ela é o pano de fundo, ela é a pista pavimentada que te leva para qualquer lugar. Eu não sei se você já ouviu falar, mas muitas vezes, para você ser um campeão, você tem que curtir a trajetória. Você tem que curtir desde o momento em que você pensa em entrar num treino, em ser um campeão, em ser alguém vitorioso. Você precisa refletir sobre isso. E isso por si só já te deixa feliz. Ao passo que você já está vivenciando a felicidade sem, de fato, ter conquistado aquele êxito. Olha que bacana, você se prepara, se torna uma pessoa feliz muito antes daquele acontecimento. O que vai acontecer? Quando você entrar naquela pista para correr
você já está sendo feliz. O que está te conduzindo em direção ao sucesso? A felicidade. Então a felicidade ela tem que ser parte inerente nossa todos os dias. Você tem que acordar feliz. Você tem que ser uma pessoa que se motiva. E isso é o que vai te colocar no caminho do sucesso. Você já precisa estar feliz muito antes. Então, o grande recado é esse. E olha que fato interessante e que foi o ponto de inflexão e de mudança do autor em relação a essa questão do sucesso. Ele, durante as suas pesquisas, ele foi visitar um bairro na África do Sul, em Johannesburgo. Ele visitou Soweto e o líder daquela comunidade levou ele em uma comunidade menor, numa escola, e ele questiona para um monte de crianças se elas gostavam de fazer provas. E ele é surpreendido quando essas crianças respondem que sim, gostam de fazer prova e elas estão muito felizes ao fazer essa prova. E ele achou isso muito estranho, e ele achou estranho porque naturalmente as pessoas não gostam de fazer prova. E aí, muito intrigado com aquela resposta, ele vai questionar o líder comunitário o porquê dessas crianças estarem tão felizes fazendo provas. E o líder comunitário dá para ele uma resposta muito interessante. Elas estão felizes porque os seus pais não tiveram essa oportunidade de estar na escola. Então, para elas é muito desafiante, é muito feliz estar na escola, porque mostra que elas já estão um nível acima daquilo que os seus pais não conseguiram. E isso é muito interessante. Eu muitas vezes me esbarro em situações que a gente precisa ter reflexão. Um exemplo muito simples é o Nordeste. É considerado talvez uma das regiões mais pobres do Brasil. Mas qual é o grande contraponto do Nordeste? As suas praias maravilhosas, o seu clima paradisíaco, natureza e gente que leva a vida de uma forma muito mais leve, muito menos estressante. E olha que situação que a gente precisa avaliar. Quantas vezes você já esteve em uma viagem do Nordeste, em um resort, curtindo as suas férias ou fazendo um passeio, e você ficou irritado pela paciência com que as pessoas levam a vida, talvez até de uma forma certamente morosa para a gente, que vive embrenhado nas grandes capitais, levados pelo estresse. E muitas vezes eu falo, isso é a parte boa, você precisa se desligar daquilo que você vive, do estresse das grandes capitais, e você está indo para um paraíso. E essas pessoas, talvez elas não tenham as mesmas condições sociais, mas elas têm o que é de melhor da vida. Elas têm a natureza, elas têm a praia, elas têm o sol o ano inteiro, e isso faz com que elas sejam pessoas muito mais felizes. Um outro ponto que vale a pena a gente analisar em relação a isso é o povo indiano. Você tem um contraste gigantesco entre pobreza e riqueza. Mas olha, presta atenção no olhar do indiano. Talvez é um dos olhares mais emblemáticos que a gente pode ter na vida. É o indiano. Ele tem um olhar que caracteriza felicidade, profundidade, leveza e reflexão. E é um povo que vive em meio a tanta tristeza, no sentido de pobreza. Você tem palácios de um lado, grandes hotéis, e ao mesmo tempo você tem o flagelo do ser humano nas ruas, no Rio Ganges. Mas mesmo em meio a toda essa situação, o povo indiano se destaca mundialmente como um povo que está superando todas as suas dificuldades, porque eles são um povo que pensa muito mais para dentro. Eles conseguem enxergar a felicidade mesmo estando em um ambiente que a felicidade parece estar distante. Mas por que isso acontece? Porque a felicidade ela está dentro de você. E ela vem antes de qualquer coisa. Então, eu chamo para reflexão essa manhã exatamente esse ponto que eu acho muito importante. Seja feliz por acordar de manhã, por ter um dia lá fora que te espera, não importa se seja sol ou chuvoso.
Nós não temos controle sobre a natureza, não temos controle sobre o trânsito, não temos controle sobre nada externo e principalmente sobre as leis naturais. Mas nós temos controle sim sobre as nossas escolhas. E com certeza quando você escolhe ser feliz, você vai inundar o seu cérebro, a sua mente de energia positiva, e isto vai com certeza pavimentar a tua pista e você vai conquistar tudo que você quer na vida. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, sendo uma pessoa feliz, e nos vemos no próximo vídeo muito mais felizes.